Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e hoje é a nossa terceira aula sobre tesouros no céu e na terra. E para a gente terminar nessa nossa última aula sobre esse tema, vamos ler todo o versículo 19 do capítulo 6 até o 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Vamos orar. Senhor, meu Deus Pai, graças te damos, Senhor, por mais um ensinamento que tu tens trazido, Pai, para os nossos corações, Pai. Que a tua palavra possa tocar em nós, Pai, e possa nos transformar, Pai. Que a tua verdade venha a ser dita, Pai, e que a tua palavra venha a ser escrita em nossos corações. Nos guie, nos direcione, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, Pai, por todos, e que tu venha nos usar como instrumento para a tua glorificação, Pai. E assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vimos nas nossas últimas duas aulas sobre todo esse tema. Vimos sobre a ideia de acumular tesouros nos céus, tesouros na terra. Vimos sobre a ideia de onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vimos sobre os olhos bons, os olhos maus, e vimos sobre como é servir ou a Deus ou às riquezas. Mas, por um lado, a gente pode entrar num grande questionamento. Então, quer dizer que eu não devo ter nada nesta terra? Ou, melhor dizendo, quer dizer que eu não devo valorizar nada nesta terra, nem minha própria família? Ou, melhor dizendo, para que tudo isso? Qual que é o problema de ter uma boa família? Qual que é o problema de ter uma boa condição financeira? Qual que é o problema de ter um carro, uma casa? Qual que é o problema de tudo isso? Ou vamos dizer assim, o inevitável questionamento. Por que que Jesus insiste tanto nesse tema? Tanto. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que a nossa aula de hoje será unicamente dedicada a um alerta. Será uma aula de avisos. Não repreensão. Nosso objetivo aqui não é repreensão, mas sim alerta. Por quê? Qual é a resposta para todas essas perguntas? Por que que Jesus tanto insiste nesse tema? Por um único motivo. A razão por tudo quanto conhecemos. O pecado. O pecado é exatamente o problema que está em questão aqui. Nós vimos sobre o pecado lá no tema sobre adultério. Sobre, por mais que você não adultere, mas só o fato de você cobiçá-la, já adulterou com ela no seu coração. Lá a gente já abordou sobre o tema do pecado. Só que Jesus aqui, de novo, implicitamente, eu deixo isso claro, não é que isso está explícito aqui, não é que o tema aqui é o pecado. Mas que implicitamente ele está aqui nos alertando sobre o pecado, de forma implícita. Por quê? Porque o pecado é a raiz de todos os males. Jesus, na Bíblia inteira, ele não poupa esforços de nos alertar sobre o pecado. Ele não poupa. Pelo contrário, eu diria que uma das maiores coisas que ele faz, não digo a maior, mas uma das coisas que ele mais faz na Bíblia inteira é nos alertar sobre os perigos
do pecado. Então, uma coisa que a gente precisa refletir consigo. Isso vale para todos. Não vale só para você. Não vale só para quem não é cristão. Isso vale para quem não é cristão. Vale para você que é cristão. Vale para mim que sou cristão. Vale para todos. Todos. E nós precisamos desse ensino. Talvez você precise, não, eu sou um grande servo da igreja, eu faço tal coisa, a minha igreja é isso, é aquilo. Eu não preciso de todos os ensinamentos que estão na Bíblia. E eu sinto lhe informar, mas se o seu pensamento é que nem todos os ensinos da Bíblia se encaixam para você, então você está passando por um sério perigo, melhor dizendo. Você está passando por um grande perigo de achar que esses ensinamentos não vão bater com a sua situação. Então, tome muito cuidado mesmo. Porque esse ensino é justamente o ensino que nós precisamos. Então vamos lá. O pecado nada mais é do que o percussor que tem dominado nossas vidas. O pecado, assim como Jesus repreendendo o pecado, nos mostra o seguinte, nos mostra o quanto nós temos tido problema no modo em que vivemos. E muito problema. Jesus está nos mostrando, olha, vocês têm uma vida assim. Mas sabe por que vocês têm uma vida assim? Eu vou contar por quê. E aqui está o porquê. Então, vamos falar sobre o pecado. Por que Jesus insiste tanto nesse tema? Por causa do pecado. Mas qual que é o problema do pecado, além do que a gente já viu? Vamos entender qual que é a ligação do pecado com o tema de acumular tesouros nos céus e na terra. Qual que é o problema aqui que Jesus está implicando com isso? Primeiro, precisamos entender uma coisa que Jesus está querendo deixar óbvio aqui. Num simples ponto de bom senso, ele está dizendo, gente, tenham o bom senso aqui, o óbvio, o mais claro de todos os pontos. O pecado, ele é uma coisa inteiramente perturbadora e desorganizadora. O que isso significa? Significa que uma coisa que eu sempre pensei comigo, talvez a gente olhe e pense, aquele cristão que está indo para a igreja, mas a gente pega o irmão em grande pecado. Pode ser um pecado, talvez o irmão foi pego em adultério, o irmão da igreja foi pego em adultério, ou foi pego bebendo, ou foi pego se drogando, seja qual for o pecado que ele cometeu. Aí a gente pensa, o irmão pecador, ele claramente não tem moral nenhuma. Entenda uma coisa, o pecado vai muito além de um simples erro moral. Não se trata só de um pequeno erro moral. A gente se engana muito ao pensar dessa forma. É muito pior do que isso. O pecado, ele afeta a estrutura do homem. O básico do homem ele afeta. O homem é composto por 3 características básicas: corpo, alma e mente. Ou, se você quiser também, você pode pensar em corpo, espírito, né? Corpo, alma e espírito, ou corpo, mente e espírito, são, a princípio, aqui a mesma ideia. Mas, aqui que a gente se entra no ponto que, dentre todos esses 3 aspectos, nós temos o que poderíamos considerar uma das mais elevadas características que o ser humano tem. Por quê? Porque Deus é um ser único e com muitas qualidades, e dentre suas qualidades, ele é um ser pensante. É um ser que pensa e que faz tudo de forma que ele tem ali a sua mente. Deus. E isso foi uma dádiva que nós, como seres humanos, ele nos concebeu. Caso você não pense, é só olhar os bichos. É só olhar os outros seres. Dentre todos os seres que Deus criou, ele nos concebeu uma das maiores dádivas, a sua mente. Você
tem total capacidade de agir de forma independente. Você pensa, você raciocina, você consegue pegar as informações e codificar elas nisso que a gente chama de cérebro. Você tem isso. Coisa que nenhum outro ser nesta Terra tem a capacidade de fazer. Então, dentre todos esses, eu diria que, claro, o espírito geralmente é o que a gente mais exalta. E é compreensível. Mas de mais elevado que temos, em vários pontos, vamos dizer assim, até facultativo, e uma qualidade divina, basicamente, é a característica da mente. Acredite, tudo passa pela sua mente. Nós nascemos e a partir do momento em que nascemos, as coisas já começam a passar pela nossa mente. Tudo que aprendemos é pela nossa mente. Tudo que recebemos, que captamos, passa pela sua mente. Tudo. Aí depois que passa pela sua mente, aí a gente tem o próximo passo seguinte. Depois que chega na sua mente, a sua mente ela vai transmitir essa mensagem para onde? Para o coração. O coração vai receber aquela mensagem que a mente captou. E depois que aquela mente transferiu a mensagem para o coração, então nos depararemos agora com o passo seguinte: afetos e vontades. Porque quando se trata de coração, significa que o que passa pela sua mente e chega no seu coração começa a envolver sentimento, começa a se envolver com afetos, começa a se envolver com que a mente, com que o coração, com que o coração ali tá, vamos dizer, sentindo, pensando. Quase como se o coração tivesse seu próprio pensamento. E a partir disso vem as vontades, desejos, afetos, mas primeiro passa pela sua mente. Pense nisso. Então, essa é a ordem natural das coisas. Essa é a forma que acontece aqui esse receptáculo de informação. Então, pense comigo. Imagina se essa simples ordem de mente, coração e o seu caráter, as suas vontades, os seus desejos, a sua alma, se nessa ordem alguma coisa for deformada. Pois é isso que o pecado faz. O pecado, ele completamente desorganiza tudo. O pecado, ele perturba a função básica do homem. O pecado, ele perturba não só a moral, mas ele perturba desde aqui, da mente. Que essa perturbação chega no coração e essa perturbação chega na sua vontade, nos seus sentimentos, nos seus afetos, em tudo. Ou seja, o que acontece aqui é um mecanismo muito simples. A mente deveria governar. Só que nisso, ela transmite a função para o coração deveria obedecer. E, consequentemente, o coração manda o comando que a mente ordenou para as nossas vontades e desejos. Só que aí entra o problema. Geralmente, essa era para ser a ordem lógica das coisas. Mas a gente tende a inverter. Ou melhor, o pecado faz isso. Então, uma vez que o pecado atinge as nossas vidas, agora todo o nosso funcionamento foi afetado. Ou seja, antes, aquilo que a mente controlava, agora ela não controla mais. Agora, os desejos são governados. Por quem? Pelo coração. Ou seja, agora, o coração bota o seu desejo para te governar. O coração bota os seus afetos para dominar. Agora, os impulsos te controlam. Você perde completamente o controle dos seus impulsos. Aí eu te pergunto, você acha que um irmão que está caindo em pecado, ele está apenas com um simples problema de entendimento moral? Nem um pouco. Ele está passando por algo que é uma das piores coisas que o ser humano poderia passar. O seu coração está lhe governando. O pecado tomou o controle inteiro dele. E isso não é algo simples.
Nem um pouco simples. Qual é o problema? O problema é basicamente 3, João 3, versículo 19. Esse é o problema. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o problema. Não é errado o coração ter sentimentos. Não é errado eu sentir pelas pessoas, sentir pelas coisas. A princípio, isso não é errado. Mas sim, quando essas coisas, sem você perceber, começam a te dominar. Temos aí, então, um problema muito grande. Então, todos deveríamos ser governados pela nossa mente. Mas, infelizmente, o papel aqui é completamente inverso. O papel aqui é que o nosso coração manda agora. E a partir do momento que o nosso coração manda, nós muitas das vezes não temos noção das consequências que isso causa. Então, mas ainda assim, a gente percebe o quê? Por exemplo, um exemplo dos não crentes. Vamos pegar um não crente. Aquele não crente que acha que, porque ele, no seu grande intelecto e raciocínio, acredita que Deus não existe. Ou ele não crê em Deus. Por quê? Porque justamente ele se acredita como um homem intelectual. Um homem que, por entender da lógica das coisas, entende que, logicamente, Deus não tem como existir. Entende que, pelo conhecimento dele, pela perspectiva dele, e porque ele usa da mente, ao contrário dos cristãos, ele percebe que não há possibilidade de haver um Deus. Ou não crê em Deus. Só que aí a gente cai num problema muito profundo, que é, essa pessoa nada mais está acontecendo com ela do que ela está sendo governada pelo seu coração. E ela nem percebe. A partir do momento que ela pensa nisso, é justamente o momento que ela não percebe que, na verdade, ela não está usando da sua mente, mas sim a sua mente está sendo governada pelo coração. O coração está ditando o que a mente deve acreditar. E ele não está raciocinando de verdade. O seu raciocínio já foi deturpado já. O seu raciocínio já foi infectado pelo coração. Agora, a sua mente apenas busca justificar aquilo que ele claramente, no fundo, sabe que é errado. A mente busca justificar aquilo que o coração acredita. E isso acontece com os não crentes, com os crentes, até com muitos santos pode acontecer. Porque santos não estão isentos do pecado. A ideia que a gente tem de santo é uma ideia muito errada, em muitas das vezes, que eram pessoas puramente santas. Ou melhor, pessoas que tinham tanta espiritualidade, mas a gente pode perceber mesmo o Paulo, um dos maiores santos que já existiu. O tanto que ele enfrentava. Paulo tinha espinhos. Espinhos com o qual perturbavam e o espetavam todos os dias. Mas o que Deus disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Deus não removeu os espinhos. Deus já tinha alertado para Paulo. Paulo, vai ser muito, mas muito difícil você enfrentar esse seu orgulho. A sua maior fraqueza é esse seu orgulho. Eu fico pensando, imagina a luta que Paulo enfrentou. Imagine. E por que nós seríamos diferentes dessa luta? Não somos diferentes. Não importa o quão santos sejamos. Então, a mente, ela tem esse costume, ou melhor, acaba que o coração, uma vez infectando a nossa mente, agora ele quer fazer com que a mente justifique aquilo que o coração acredita. Quantas vezes a gente comete um erro e com a nossa mente a gente fica tentando justificar aquele erro que a gente cometeu? Mesmo a gente sabendo que no fundo aquilo foi errado, mas ainda assim a gente tenta justificar. Porque é muito simples, a gente já está sendo governado pelo coração, o controle já está com ele. Então, entendamos uma coisa.
o primeiro ponto que já é grave, e Jesus ele está querendo deixar isso perfeitamente óbvio para nós. O pecado, ele é inteiramente perturbador e desorganizador. Ele afeta a moral do homem por completo. Não só a moral, mas afeta todo o seu ser. Afeta a sua mente, consequentemente o seu coração, consequentemente a sua alma, o seu espírito. Afeta tudo. Mas não para por aí. O pecado não só perturba e desorganiza aquilo que o homem é, como também o pecado cega o homem. Aqui vamos entrar em alguns aspectos. Por quê? 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Está escrito uma coisa que Jesus também está querendo deixar muito óbvio para nós. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É um raciocínio muito simples. Se a mente não está no controle, naturalmente há alguma espécie de cegueira acontecendo. Porque aquilo que a mente não processa, o coração não vê, e nem a ela, e nem o espírito, a gente fica cego. Porque para a gente enxergar as coisas, precisa passar pela nossa mente. E uma vez que a mente não vê, existe uma cegueira acontecendo. Vamos entender isso de uma melhor perspectiva. Veremos aqui 3 pontinhos bem bacanas, onde veremos sobre que tipo de cegueira estamos falando aqui. Primeira coisa, o pecado nos cega para o óbvio. Qual é o óbvio? A gente fica incapaz de ver aquilo que é óbvio. Sabe o que é óbvio? A gente vê todas essas coisas, tudo, esses objetos, as coisas, as pessoas, os animais, os itens terrenos, tudo aqui é passageiro. Todas essas coisas não passam de coisas passageiras, tesouros terrenos, objetos, eletrodomésticos, casa, carro, dinheiro, fama, beleza, pessoas, familiares, bichos, seja o que for. E a gente tende a ignorar pelas evidências óbvias. Qual é a evidência? A gente vê pessoas. Pense comigo. Você consegue rapidamente pensar em alguém. Pessoas que acumularam muitas riquezas e ainda assim não foram felizes. Pessoas que juntaram muitas riquezas e depois morreram sem poder gastar tudo que ganharam. Pessoas que conquistaram fama, mas ainda assim se deterioraram. Você pode ver você. Eu garanto. Coisas que você comprou anos atrás. Anos. Eu não falo tipo 1 ano atrás, 2 anos. Eu falo anos, tipo há 5, a 10 anos atrás. Você ainda tem essas coisas hoje? As mesmas coisas de 10 anos atrás? Eu garanto que praticamente tudo que você tem, ou pelo menos quase tudo que você tem, não veio de 10 anos atrás. São coisas recentes. Por quê? Porque o que você tinha 10 anos atrás, provavelmente já se deteriorou e não prestou mais. A gente vê pessoas conhecidas e não conhecidas perdendo seus parentes, suas pessoas amadas, perdendo tudo. E o que a gente faz? A gente se apega, se firma, se prende a essas coisas, sabendo que um dia elas vão acabar. Nosso coração acaba por se voltar, se centralizar nessas coisas. Então Jesus, ele apenas está apontando aqui para o que é óbvio. Você não percebe o que é evidente. Você não percebe que tudo que você tem, absolutamente tudo, até a sua vida, algum dia vai acabar. Mas você não percebe, você se prende a ela. Quantas vezes a gente não percebe em pessoas
vamos dizer assim, vamos dizer assim, aquelas pessoas que também dão aquela desculpa que não, porque eu vou viver minha vida nesta terra, eu vou consolidar tudo nesta terra. Aí no final da minha vida eu aceito a Deus. Mas por enquanto eu quero viver minha vida. Viver minha vida, viver o hoje, centralizado aqui. Você quer viver assim, sem nem saber se você vai estar vivo amanhã. E estamos aí. Nós, e eu não digo vocês, porque eu não estou isento disso, nós estamos aqui, muitas das vezes doentes, buscando coisas que podem, por qualquer motivo, seja pela traça, seja pela ferrugem, ou seja alguma coisa, algum ladrão tirando de nós. Em algum momento essas coisas vão ser tiradas de nós. E estamos aqui, em uma corrida doente por todas essas coisas. Vamos pegar aqui exemplos clássicos. O primeiro, o mais conhecido de todos, o dinheiro. Você vai ganhar todo esse dinheiro. Aí eu te pergunto, você não nem sequer ficar vivo amanhã. Imagina, você vai lá, ganha o dinheiro que você quer, pouco tempo depois você vai lá e morre. Ou talvez você até fique nesta terra para desfrutar desse suposto dinheiro. Mas logo, em algum momento, a sua vida vai se esvair. Eu te pergunto, quanto desse dinheiro você vai levar para o céu? Quanto desses gastos, desses passeios, viagens, carros, casa, diz pra mim, alguma dessas coisas você vai levar pro céu? Nenhuma. Nada. Ou melhor, as pessoas que tanto se dedicam para cuidar da aparência. Por quê? Porque a gente tem que manter uma aparência bonita, aquela beleza, tem que se manter formosa, tem que se manter esplendorosa. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Isso não é só para mulher, não. Isso vale para homem também. Homem que quer manter aquela estrutura corporal, o famoso corpo ideal, músculo ideal, seja o que for. E isso, eu pergunto, tem pessoas que vivem basicamente doentes, tentando tratar da própria beleza. E estão lá, mas elas não percebem. Olha os idosos. Compare aquela pessoa idosa e pegue uma foto dela jovem. Talvez ela jovem foi uma mulher linda, talvez tenha sido uma das mulheres mais lindas que já existiu. Mas compare com ela idosa, lá para os seus 80, 90 anos. Você vai ver, com certeza, aquela beleza deteriorada. Por quê? Porque tendo uma coisa não adianta. Pessoas passam basicamente uma vida doente tentando tratar também de beleza, sendo que no fim essa beleza vai se deteriorar também. Em algum momento essa beleza vai se esvair, essa beleza ela se vai. Então para que dar valor para algo que se vai? Como eu disse, o fato de eu estar dizendo aqui que não devemos dar esse devido valor para essas coisas não significa que não devemos ligar para essas coisas. Uma coisa é você ter sua beleza, ter seu dinheiro. Outra coisa é a sua beleza governar sua vida. Outra coisa é o seu dinheiro governar sua vida. Então, percebe que talvez a gente nem perceba, a gente nem venha perceber, mas a nossa vida é regida ou por dinheiro, ou por beleza para aparência, ou por bens materiais, ou por pessoas, parentes inclusive. Mas a gente não vê. Por quê? Porque o pecado ele cega para o que é óbvio. Pessoas ficam invejando coisas que nem são delas. Invejando o quê? Para que você está invejando tesouros terrenos? Está invejando o dinheiro do outro, que em algum momento aquele dinheiro vai acabar. Ou vai se perder. Está invejando o carro do outro. Aquele carro vai durar 3 anos, já não vai mais prestar, ou já vai querer trocar o carro. E você está invejando aquele tesouro terreno, ou orgulhoso com o que você tem. Tem pessoas que são orgulhosas com o que você tem. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho status, eu tenho beleza, e se orgulha do que tem. Pobres pessoas somos, cegas para o que é óbvio.
E o que Jesus está nos alertando aqui. Não é que essas pessoas têm falta de luz, mas é porque elas não percebem. Mas não para por aí. A cegueira, ela não só nos cega para o que é óbvio, mas ela nos cega também para o valor relativo das coisas. E aqui explica o que eu falei agora, ainda há pouco. Não é que eu não possa ter dinheiro, não é que eu não possa ter beleza, não é que você não possa ter beleza. Mas, vamos lá. Vamos pensar sobre dois aspectos muito interessantes: tempo e eternidade. Vamos pensar primeiro no tempo. Isso é temporal, tudo é temporal, eu sou temporal, minha vida nessa terra é passageiro, como a gente viu. Você também é passageiro nesta terra e tudo que você tem é passageiro. Agora vamos pensar na eternidade. Como diz Apocalipse, as ruas são de ouro, de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Onde não há morte, onde não há tristeza, não há dor, não há choro, nunca mais. É o lugar santo, o lugar de luz, onde o próprio Deus habita. Você vai olhar e você vai pensar, cara, se for para pensar dessa forma, é muito óbvio. É óbvio que a luz é muito melhor que a terra. Não há comparação. Não há comparação se parar para pensar que o que a gente valoriza aqui na terra, por exemplo, o ouro, para eles lá não é nada, o chão deles é de ouro. Eles pisam em cima daquilo que a gente tanto valoriza. Eles pisam em cima. Então talvez você pense, é óbvio. Então se é óbvio, por que você não enxerga? Se a diferença é óbvia, por que você não se toca disso? Se a diferença é tão óbvia, por que dedicamos tanto da nossa vida pelas coisas que estão nesta terra? A gente pode não perceber muitas das vezes. E é justamente esse o ponto do pecado. É isso que o pecado faz. O pecado ele também nos cega para o valor relativo das coisas. A gente não consegue medir o valor do que é temporal para o valor do que é eterno. E muitas das vezes nós damos mais valor para o que é temporal do que valor para o que é eterno. Quantas das vezes nós viramos as costas para Deus? Quantas das vezes nós viramos as costas para o que é eterno? Viramos as costas para o ensino de Deus? Por quê? Porque nós queremos obedecer o nosso coração. Nós queremos fazer aquilo que nos bem entende. Nós queremos se deixar ser guiados pelo nosso próprio pensamento. Pensamento que já está deturpado, está cego. Pensamento que já foi corrompido pelo coração. Um pensamento que a gente acha que está raciocinando, mas não está raciocinando. Vive no eu preciso viver hoje e tal. Depois eu obedeço, depois eu faço, depois eu junto tesouros na terra. Porque eu preciso aproveitar o que eu tenho, aproveitar minha casa, minha família, minha saúde, meus bens, seja o que for. Preciso aproveitar. E nesse preciso aproveitar, Deus fica de lado. A gente vira as costas para Deus com muita facilidade. O problema é que muitas das vezes nós não reconhecemos isso. O problema, maior do que isso, é não reconhecer que faz isso. A mente até tenta justificar. Até tenta. Então, você vai olhar e vai pensar agora, puxa, realmente a diferença é tão óbvia. Realmente, se for comparar o eterno com o seu dinheiro, quem que vale mais? Se for comparar o eterno com os seus bens materiais, o que que vale mais? Se for comparar o eterno com a sua família, o que que vale mais? Se for comparar o eterno com seu status ou com a sua aparência física, com a sua beleza, o que que vale mais? Óbvio, a sua resposta aqui vai ser óbvia. Mas se é tão óbvio assim, por que você dá tanto valor para essas outras coisas e não para o que é eterno? Então, percebam que isso vai além da
ignorância. Isso é uma pura cegueira causada pelo pecado. O pecado ele cega, e não é pouco. Só que ainda não para por aí. O pecado ele também cega para as impossibilidades opostas. Como assim? Eu quero que você repare uma coisa. Isso é muito forte, mas é uma realidade. E aqui a gente não está falando de julgo desigual, não. Que quando a gente fala de impossibilidade, de luz não se juntar com trevas, a gente já pensa naquele versículo que fala, não entre em julgo desigual, como pode a luz se juntar com as trevas? Entenda uma coisa, isso vai além do que julgo desigual. Ele não está falando sobre relacionamentos. Ele está falando sobre algo muito mais profundo e algo muito mais intenso do que isso. Ele está falando que a gente tenta muito, mas muito. E, gente, é brincadeira o quanto que a gente faz isso. A gente tenta muito persuadir a si mesmo, praticamente crendo que existe uma chance da gente viver nesta terra, acumulando tesouros nesta terra, ao mesmo tempo em que se dedica a Deus e que acumula tesouros no céu. A gente ainda se persuade a si mesmo. A gente tem o costume de persuadir a si mesmo, pensando que há uma chance de dar certo essa mistura da luz e das trevas. Sendo que Jesus já deixou claro, é impossível. Impossível. É impossível juntar o que está nesta terra e o que é eterno. Mas se você não crê no que eu estou falando, não crê nem sequer na Bíblia, tudo bem, não tem problema. Vamos apelar então para a filosofia. Você provavelmente vai crer na filosofia, não vai? O que Aristóteles disse como fundamento? Não existe pontos intermediários entre dois opostos. O que Aristóteles quis dizer com isso? Não adianta. O mundo tenta mesclar as coisas. Dizer que é possível dois opostos se unirem, se ligarem, mas não existe. É impossível dois pontos se ligarem. Se eu mostro essa Bíblia aqui para vocês, talvez uma pessoa diga que ela é de outra cor. Mas o que a palavra aqui, incluindo essa teoria de Aristóteles, diz, é uma coisa muito simples. Ou essa capa é preta, ou ela não é preta. Como diria uma vez minha professora de música, quando a gente fala sobre uma teoria musical que muito causa conflito, uma coisa que ela sempre dizia pra gente: não existe meia grávida. Ou você está grávida, ou você não está grávida. Ou é preto, ou não é preto. Ou é verdade, ou não é verdade. Não existe meia verdade, não existe meia mentira. Ou você é homem, ou você é mulher. E não existe nada além disso. Mas o mundo, como a gente já bem sabe, odeia esse pensamento. Odeia, rejeita, porque o mundo quer mesclar as coisas. O mundo, ele quer ignorar completamente o ponto de que não existe neutralidade. Assim como a gente pensa, não, eu sou meio cristão. Não existe meio cristão. Ou você é meio cristão, ou você é cristão, ou você não é. Essa que é a realidade. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Ou você é do eterno, ou você é do mundo. Não existe neutralidade. Não existe pessoa que é de Cristo, mas tem uma neutralidade com o mundo. Não existe. Uma vez que você é crente, você vai ser odiado pelo mundo, você não faz parte do mundo. Ou você é do mundo e não faz parte do reino de Cristo. Mas meio termo não existe. Mas o pecado ele nos cega para essa impossibilidade. E as pessoas querem justamente mesclar, achando que funciona mesclar opostos, mas não existe. O mundo ele tem total dificuldade de reconhecer essa verdade. E a igreja não é diferente disso. A igreja tem dado de querer misturar esses opostos. A igreja, ela quer se unir, se mesclar com o mundo, com o objetivo ou com a desculpa esfarrapada de conquistar mais pessoas para Cristo. O resultado disso é muito óbvio, não vai dar certo.
por mais que a igreja consiga atrair pessoas, uma pergunta a se fazer: será que existe transformação naquela igreja? Conversão? É uma coisa a se perguntar. E a se avaliar. Entenda uma coisa. Luz e trevas não se misturam. Não importa a forma dessas trevas. Como assim não importa a forma dessas trevas? Talvez você esteja pensando: quando ele fala não juntar luz com trevas, é só crente não se juntar com uma pessoa mundana, ou crente não se envolver com bebida, com drogas, com prostituição. Isso são pecados óbvios, gente. Jesus, ele não está falando aqui sobre os pecados óbvios. Ele já está dizendo aqui, se for para falar de óbvio, isso se encaixa no primeiro ponto. Nós estamos no terceiro. Não pense que é só o óbvio. É misturar qualquer coisa que possa ser pura até mesmo em si. Qualquer coisa que possa ser legítima. Seja ali aquele seu futebolzinho, que seja o seu centro. Seja aquele parente em específico, seja aquele hobby, seja aquele objeto, como por exemplo o celular. Um objeto, não tem nada de errado com o celular. Não é pecado um crente ter um celular. Só que o quanto que esse objeto tem sido o centro de muitas pessoas. As pessoas têm vivido, basicamente, o dia inteiro para essa coisa. Lá no Instagram, rodando e gasta tempo. Seja redes sociais, jogo, vídeo e seja lá mais o que dá para fazer no celular. Pois é. Então, aqui a gente tem um problema muito grande. Estamos cegos. Cego para a impossibilidade de misturar opostos. E não estamos falando só de pecado grande. Então, é triste o quanto a gente agora superficializou demais as coisas. Não que eu seja contra. Eu não quero dizer que sou contra. Mas é complicado quando você tá ali naquele momento do culto, você tá buscando a Deus, servindo a Deus, ali tentando se entregar a Ele. Aí do nada passa um celular na sua cara e começa a te gravar. Como se aquilo fosse um espetáculo, um show. E eu pergunto, desde quando que a igreja virou um espetáculo? Um show? Desde quando a adoração ao Senhor virou uma espécie de registro para ser mostrado pelos outros como se fosse um grande espetáculo de bênçãos? Cuide. Trevas e luz não se misturam. O que é do mundo é do mundo. E o que é de Deus é de Deus. Então, avalie. Então, chegamos no nosso penúltimo ponto da nossa aula de hoje. O pecado, ele não só perturba e desorganiza o homem, e ele também não só nos cega, mas ele nos escraviza. Isso é uma das coisas mais trágicas e horripilantes que a gente pode ver sobre o pecado. Por quê? Porque a gente pode ver que Deus criou as coisas. Deus criou tudo. Ele criou céus, terra, luz, criou os bichos, os animais, criou os nossos alimentos, criou a nossa família. Tudo. Tudo ele criou para quê? Porque em sua própria bondade. Porque ele é um Deus muito bom. Ele criou essas coisas para que você vivesse e usufruísse da vida nessa terra. Ou seja, Deus quer que você viva bem nessa terra. O dinheiro é algo que Deus ele proporcionou, né? Não digo que ele criou, porque o dinheiro, quer ou não, é uma invenção do homem, mas que ao mesmo tempo Deus proporcionou para que vivêssemos bem nessa terra. A relação, os alimentos, água,
comida, o sexo, tudo são coisas que Deus criou para que o homem vivesse do bom e do melhor nesta terra. Mas o que aconteceu? Podemos até dizer que o dinheiro foi fruto daí. O pecado entrou na nossa vida. Começando lá por Eva. E antes, tudo aquilo que era de graça, todos esses proveitos, tudo aquilo que nós ganhamos para que usufruíssemos da melhor forma nesta terra, agora nos controla. Agora nos domina. Agora essas coisas que Deus criou com tanta bondade para o nosso bem, agora se tornou uma ameaça para nós. Agora o alimento nos mata. Agora o vestuário se governa nós, pessoas que ligam demais para roupa, porque tem que ser roupa de marca, e pessoas invejando essas coisas, familiares que Deus criou com tanto amor para nós, criou o pai, a mãe e nós como filhos, e Deus que criou isso. E ele também deixou um aviso muito claro: aquele que valorizar mais a sua família do que a mim não é digno de mim. Pois é. Desejos, apetites, pessoas que se entregam completamente para serem governadas pela prostituição, pelo sexo, pela pornografia. Então, pois é, que trágico, horrível, horripilante. Todas essas coisas que deveriam nos servir, agora é nós que servimos a essas coisas. É nós que obedecemos a essas coisas. É nós que somos controlados por essas coisas e não mais nós que controlamos. É isso que o pecado faz. Antes, as coisas que nós deveríamos controlar, agora nós somos controlados por elas. Nossos desejos, nossas vontades, nosso anseio, nossa alma, nossa mente é dominada por essas coisas. Mas não acaba por aí. Chegamos então no último ponto da nossa aula. O efeito final do pecado. Ele não só acaba com a organização do homem, não só o perturba, não só o cega e não só o escraviza, como o leva a um efeito final, a ruína completa do homem. Pense da seguinte forma: Satanás, ele odeia Deus. Ele odeia Deus com todas as suas forças e ele quer com todas as suas forças destruir aquilo que Deus criou. O que Deus criou? O homem. Então, percebe-se que Satanás ele é astuto. Ele quer acabar com aquilo que Deus criou, nós. Como que ele faz isso? Simples. Primeiro ponto. Fazendo com que o homem termine de mãos vazias. Ou seja, pense comigo. Você vai pensar de novo. Vamos contar aquela pergunta do começo. Por que Deus implica tanto com o fato de nós acumularmos tesouros sobre essa terra? Tesouros terrenos, coisas terrenas. Por que Deus implica tanto? Por um simples motivo. Imagina um homem, está aqui na terra, acumulou tudo. Casas, bens, carros, uma ótima família, uma esposa linda, maravilhosa. Um homem lindo, talvez, musculoso, um filho maravilhoso, uma vida maravilhosa, linda, assim, esplêndida, digna de tudo. Chega no fim da vida. Aquele homem, ele percebe que perdeu tudo no fim da vida. Tudo que ele tinha ficou. E quando ele chega lá, ele percebeu que nada permaneceu. Ele percebeu que a traça corroeu tudo que ele tinha, que a ferrugem deteriorou tudo que ele conquistou, que os ladrões levaram tudo que ele tinha, tudo. E ele percebe uma coisa muito drástica. Sem nada fiquei. Ele percebe que ficou numa ruína completa. Marcos,
8. Marcos 8, versículo 36. Está escrito: pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que versículo poderoso que Marcos está querendo escrever aqui para nós. Olha só, Jesus falou isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu pergunto a vocês, respondam para si mesmo. O que adianta? Mas a gente pode ver isso porque não acaba por aqui. Só piora. Agora, não só ele percebe que terminou de mãos vazias, mas ele descobriu que viveu a vida inteira errado. Isso é muito decepcionante. E é pior do que isso. Porque olha o que está escrito. Mateus, preste atenção. No versículo 22 do capítulo 6. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Versículo forte, mas vamos entender ele. Aqui, quando ele fala luz do corpo, candeia do corpo, luz do corpo, nada mais do que ele está falando do que a mente e a compreensão. Que os olhos são a candeia do corpo, os olhos são a candeia da sua mente, que ilumina a sua mente. Ou seja, imagine comigo, se o pecado corrompe a sua mente, se o desejo e o coração dominam você agora, se as suas concupiscências, suas paixões desviaram esse poderoso instrumento que é a sua mente, se a sua mente antes, que raciocinava, agora foi completamente deturpada, o coração não consegue corrigir a mente. Os olhos não conseguem corrigir a mente. E se a sua mente, o mais poderoso que reorganiza e que orienta todo o resto, foi corrompida, me responda a pergunta. O quão forte, o quão tremenda e horrível são essas trevas para ter corrompido a sua mente? Então a mensagem de Jesus aqui é avassaladora. Porque ele nada mais está nos alertando o mal terrível, horrendo que é o pecado corromper a nossa mente. E ele diz, uma vez que a sua mente foi corrompida, uma vez que essa luz que está em você são trevas, que tremendas trevas são. Pense no homem racional que desejava a Deus. Lembra daquele homem racional que recusou Deus? Viveu uma vida esplêndida, ou não, tanto faz como ele viveu nesta terra. Por que tanto faz? E esse tanto faz fala muito. Tanto faz como você, como eu vivendo nesta terra, tanto faz como eu vivi. Aí chega no final, aquele homem que vivia dizendo, viva o presente, e acumulou tesouros sobre esta terra. Não importa se ele viveu bem, ou até se ele viveu mal. A gente pode pensar também, ele viveu mal nesta terra. Ele não teve muito tesouro, ele não foi um homem muito rico, ele tinha ali suas condições, mas bem precárias talvez. Mas não importa. Por quê? Porque este mesmo homem chega no fim da vida convencido de que o que ele acreditava era verdade. E não era só convencido disso, como ele era convencido de que o Deus não existia. Por quê? Porque ele raciocinava, porque ele era um homem guiado pela mente, um homem intelectual. Aí imagina também o crente. O crente que julgava os outros. O crente que julgava os ricos, por exemplo. O crente que julgava os outros, julgava os políticos, julgava todo mundo. O crente que fazia todas essas coisas, que justificava os próprios pecados. Fazia as coisas, mas esquecia que Deus via o coração dela. O segundo exemplo. Imagine essas pessoas chegam finalmente lá naquele dia. E naquele dia, elas tomam a consciência de tudo. E nisso que elas tomam a consciência de tudo, elas caem em si. Igual o filho pródigo, que saiu e percebeu que ele tinha tudo já. Percebeu que no mundo não tinha nada para ele, que o mundo era tudo uma ilusão, tudo era mentira, tudo era falso.
Imagina, no fim, perceber que tudo que merecia sua confiança e tudo que você cria, tudo que você acreditava não passou de trevas, era tudo mentira. E você percebe que o pecado o tirou do rumo certo e o fez perder tudo. Tudo que você creu, ou, na verdade, não passou de uma ilusão. Será que existe algo pior do que isso? Não existe. Nada existe pior do que isso. Perceber que o que acreditávamos e julgávamos ser fé é justamente aquilo que nos derrubou. É forte. Exemplo disso? Veja o Lázaro. Lá em Lucas 16, a história de Lázaro, o mendigo, que ficava mendigando na porta daquele oficial, e o oficial nunca deu bola para ele. E o mendigo morreu. Logo depois, o oficial veio a morrer. E lá diz que ele foi para o lugar de tortura. E no lugar de tortura ele viu Abraão e Lázaro. E o que aconteceu lá? Ele pediu para que Abraão o tirasse. Pediu para o mendigo, ei, venha, lave meus pontas dos meus dedos. Pediu para que o Lázaro o ajudasse. Mas daí Abraão lembrou ele. Esse homem recebeu alguma coisa de você enquanto estava lá? Não recebeu. Pois é. Percebeu tarde demais o erro que cometeu. E o que ele ainda diz? Olha só o que ele ainda diz. Então vá e volte e avise os meus irmãos, porque eles estão neste mesmo caminho. Os avises para que eles não caiam neste mesmo erro. E se você for em Lucas 16, você vai ver que a mensagem é mais pesada ainda, porque Jesus, quem sabe da história, sabe que Abraão negou. Por quê? Porque ele só mostra para nós o quanto nós somos cegos pelo pecado. O que Abraão disse? Se eles não creem em Moisés e em Deus, vocês acham que eles vão crer nos mortos vivos? Não vão. Não vão crer. Porque eles já estão cegos. Então, bom, talvez você pense que não dê para piorar mais do que isso, mas dá. Porque chegamos então ao último ponto. Chegamos no caso final. Não só esse homem descobriu tudo isso. Ele não só descobriu que vai sair, terminou tudo de mãos vazias. Todos os tesouros da terra que ele acumulou ficaram. E ele não só descobriu que tudo que ele acreditava o derrubou, ele não só descobriu que ele viveu uma vida inteira errada, como ele descobriu que enganou a si mesmo e agora está eternamente separado da vida divina e debaixo da ira de Deus para todo sempre. Acabou. Essa é a separação final. Aqueles que irão para o reino e aqueles que serão lançados no fogo do inferno. De tal modo que aqueles que foram lançados para baixo não poderão subir. Da mesma forma que aqueles que estão lá em cima também não vão descer. Não podem atravessar. Como Abraão não pôde atravessar para o inferno, onde estava o soldado, e como o soldado não pôde atravessar para o outro lado. Por quê? Porque não podeis servir a dois senhores. Ou a servir a Deus ou às riquezas. Porque haverá de aborrecer um e agradar o outro. Haverá de amar a um e desprezar o outro. João 3, 36. Versículo 36. Que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus que permanecerá sobre ele.
Ou seja, em curtas palavras, acabou. Agora, chegou no fim da vida, perdeu tudo o que tinha e agora haverá de se defrontar diante de Deus. E nisso que ele se defrontar diante de Deus, o mesmo Deus que me ama, te ama e ama todos nós, ama os seus filhos, a ponto de que ele conta até mesmo seus fios de cabelo. Aquele cujo nenhuma folha cai sem a sua permissão. O mesmo Deus que ama os seus filhos e os guarda, os cuida e cuida dele nos mais mínimos detalhes. Para Deus, para ele, esse homem não vai passar de um estranho. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ou seja, o pecado envolve uma perda total. Total. Nada se ganha com o pecado. Absolutamente nada. Dito isso, o alerta que Jesus está nos trazendo aqui é severo. Jesus não está brincando quando ele diz: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ele diz: se a luz que em você há trevas, mas que tremendas trevas são. Ou quando ele diz: não há como servir a dois senhores. Ou você me serve a Deus, ou você serve às riquezas. A escolha é sua. Então, dito isso, tem um alerta para fazer. Alerta final. Se você não é crente e está assistindo esse vídeo, não confie na sua própria mente, porque a sua mente já está deturpada pelo pecado. Não confie. Ok? Vá até Deus, mas não confie em sua mente por enquanto. Mas se você já é de Cristo, tudo você deve receber com a mente, não com o coração. Cuide. Tudo deve passar pela sua mente. A sua mente deve ser a primeira coisa a lidar com as coisas. Sua mente, seu entendimento, seu raciocínio, tudo que você sabe, a lei de Moisés, a palavra do Senhor, tudo tem que passar pela sua mente, pelo seu conhecimento e entendimento. E o Espírito Santo de Deus, que for lançado sobre você, vai clarear a sua mente. Isso é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão é a pessoa que antes era cega, mas agora sua mente é iluminada. Agora ela enxerga tudo, ela vê tudo. Agora ela enxerga o óbvio. Antes, pro que ela era cega, agora ela enxerga tudo. A sua percepção de tudo foi completamente restaurada. Agora, o crente agora possui uma nova vida. Então, um apelo que eu faço a vocês: reconheça sua condição. Confesse a Deus agora e mostre para Deus o quanto ainda valoriza as coisas nesta terra. Porque eu sei que ainda muito valoriza as coisas desta terra. Não hesite, não espere. Confesse agora ao Senhor. Clame a Ele. Abandone os falsos ensinamentos. Abandone essas falsas sensações que o coração joga para você. Largue tudo e entregue-se completamente a Deus. Reconheça: Pai, muito eu valorizo o que está nesta terra. Eu sou grato por tudo que Deus me deu. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma boa condição financeira. Eu tenho um trabalho. Eu tenho estudo. Eu tenho pessoas que me amam. Eu tenho amigos. Eu tenho pessoas que gostam de mim. Mas eu reconheço: Pai, eu ainda me deixo governar por essas coisas, Pai. Perdoa-nos, Pai, pela nossa condição de pecador, cego, dominado pelas coisas desta terra. E, acima de tudo,
Entregue-se completamente a Ele. E, acima de tudo, peça para que Ele o encha do Espírito Santo dele. Porque o Espírito Santo vai te iluminar, vai clarear sua mente, vai te libertar das correntes do pecado. Vai tirar você da escravidão do pecado. Vai abrir seus olhos para que você enxergue o mal deste século. Porque o Deus desta era cega os descrentes. Mas o Espírito Santo de Deus ilumina e abre os nossos olhos e nos tira da cegueira espiritual e nos leva a caminho da salvação. Porque o pecado ele envolve perda total. Só que existe algo mais poderoso do que o pecado. Existe algo melhor do que o pecado. Existe algo acima de todo o pecado que existe. Algo que o pecado nunca vai ser capaz de vencer. Nunca, jamais. O nosso Deus. O nosso Deus. Porque enquanto o pecado oferece perda total, o nosso Deus oferece restauração completa. Ou nos ofereceu seu único filho para nos libertar justamente do pecado. O Deus que nos ama, me ama e ama você e quer nos tirar das garras do pecado. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa comigo. Então vá até Ele. Não existe pecado maior. Não existe nada que permaneça de pé diante de Deus. Nada. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo. Porque hoje, Pai, Tu nos alertou sobre os perigos do pecado, Pai. Tu nos mostrou o quanto o pecado é terrível, o quanto o pecado é sujo, imundo, tremendamente ruim. Mas Tu, Pai, é maior do que isso. Nem o pecado em grande escala, não importa o quão tremendas trevas sejam, a Tua luz ilumina qualquer trevas, não importa o quanto sejam, Pai. Que Tu venha nos libertar, Pai. Abra os nossos olhos. Pai, nossos olhos, muitas das vezes, são olhos maus, Pai. Purifique os nossos olhos, que os nossos olhos venham ser olhos bons, Pai. Que a Tua glória venha resplandecer sobre nós e sobre todos nós nesta terra, Pai. E que venha o dia em que a Tua glória pairar sobre esta terra e irá se instaurar nela, Pai. E o dia em que nós iremos ser levados para habitar no Teu reino. Perfeito, cheio de luz, onde não há morte, não há choro, não há tristeza e não há dor nunca mais. Nos perdoe, Pai, e que Tu nos encha do Teu Espírito Santo e ilumine nossas mentes. E em nome de Jesus, amém.